Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar, começando o nosso momento juntos aqui no programa Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, transmissão que acontece via satélite. Também estamos em canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar de um grande evento que vai acontecer no final de agosto, o Vem Pra Tenda. Esse encontro que reúne pessoas do Brasil inteiro e que talvez você já tenha ouvido falar, tenha algumas curiosidades. Hoje nós vamos responder para você a proposta do Vem Pra Tenda, quem nós estamos esperando para esse ano e, claro, convidar você de todo o Brasil a participar desse momento tão importante. Para isso, eu vou conversar daqui a pouquinho com o padre Anderson Rosa, ele que vem especialmente para isso, é pároco na paróquia Nossa Senhora do Rossio, também capelão da Polícia Militar aqui em Curitiba. Então, daqui a pouquinho vamos falar sobre esse tema. E um outro que às vezes nos causa confusão quando falamos de toque, mas que vai muito além de um perfeccionismo, de alguma mania que a gente acha que tem. Então vamos entender quais são os aspectos e de que forma fazer este tratamento. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. E eu abro este nosso programa de hoje fazendo junto com você aquela nossa obra de caridade que já foi feita no passado, no nosso compromisso de amor. Estamos fazendo as distribuições das mais de 60 toneladas que foram arrecadadas e desta vez fomos até a cidade de Registro, em São Paulo. Acompanhe comigo. A cidade de Registro, São Paulo, se tornou um palco de um evento tocante de amor e fraternidade no dia 30 de maio. Com a chegada de 500 cestas básicas enviadas pela obra Evangelizar é Preciso. A generosidade transbordou em cada item cuidadosamente preparado, destinados a levar alívio e esperança para famílias em situação de vulnerabilidade na região. Graças a Deus a gente recebe isso, as paróquias estão mais ou menos organizadas para receberem também essas cestas e nós podemos partilhar com aqueles que mais precisam. A Mitra Diocesana de Registro, Fraterno Auxílio Cristão, abriu seus braços para receber a solidariedade de todo o Brasil, que materializa o compromisso de amor da obra Evangelizar em ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Isto é obra Evangelizar. Você vê o que acontece quando as pessoas se deixam tocar pelo Evangelho, quando elas recebem esta evangelização que nós fazemos pelos meios de comunicação, elas praticam a caridade. Então eu quero em primeiríssimo lugar agradecer você que tem essa generosidade no seu coração, que praticou junto conosco a caridade e que continua nesta missão com a gente como associado da obra Evangelizar, permitindo que a cada dia a gente possa chegar mais longe, a mais famílias com a evangelização. E fazer um convite especial para você que ainda não é associado da obra Evangelizar. Eu tenho certeza que você tem no seu coração a vontade de fazer um bem ainda maior. E é por isso que nós estamos aqui. Quando nós chegamos nas casas, nas famílias, com o sinal da TV Evangelizar, o que nós estamos levando é essa esperança, essa mudança de vida que chega pela pessoa de Jesus Cristo. Então, o meu convite é para você que ainda não faz parte dessa família, mas que em breve estará aqui conosco. Entre em contato com a nossa equipe. Você está vendo o 0800? Você está vendo um outro telefone que é um WhatsApp. A nossa equipe vai te orientar em como fazer. E quando você se torna um associado, além de ser um evangelizador, você recebe também o Jornal do Evangelizador na sua casa, que traz não apenas aquilo que está acontecendo na obra Evangelizar, mas também devoções que nós temos, orações especiais. Por exemplo, aqui no mês de junho, nós sabemos que a igreja traz a devoção do Sagrado Coração, então a gente até colocou na capa desse mês,
para que possa fomentar ainda mais esta evangelização na sua casa. Depois você vai compartilhar esse jornal com alguém que for te visitar. Algumas pessoas levam nas suas paróquias e por aqui também você fica por dentro do que nós estamos fazendo como obra. Então eu quero abrir aqui para você, na página 8 e 9, nós temos parte já do projeto que vai acontecer na Terra Prometida. Então tem muita gente querendo saber o que vai ser feito. Aqui tem um projeto do Oratório Jesus das Santas Chagas. Nós teremos também dedicado um oratório a São José, a São Pio de Pietreutina, alguns aqui, do que você está vendo. Essas imagens que são lá da cidade de Piraquara, a cidade da Terra Prometida, ainda estamos fazendo as melhorias, mas em breve, com a sua ajuda, teremos o nosso centro de evangelização. Então, muito obrigada a você que confia na obra Evangelizar e você que vai fazer parte desta família a partir de agora. Muito obrigada. Deixa eu devolver meu jornalzinho, porque agora eu vou conversar aqui com o Padre Anderson, que está aqui me aguardando pacientemente, Padre? Sua bênção, meu querido. Deus abençoe, Carol. Deus Amém. abençoe você que acompanha de casa. Muito obrigado a oportunidade de poder estar aqui falando desse projeto tão lindo, que contribui muito pela evangelização da nossa igreja. Sim, com certeza. Eu agradeço porque o Padre Anderson Rosa, provavelmente você já viu o rosto dele aqui na obra, porque é missionário da obra Evangelizar, mas também tem a sua paróquia, Nossa Senhora do Rocio aqui em Curitiba, tem a sua responsabilidade com os militares. Então, eu sei que a tua missão é grande, Padre, e eu queria que justamente o senhor falasse um pouco dessa missão que envolve o Vem Pra Tenda, Que é um encontro de campistas, de não campistas. Fala pra gente o que é este encontro, para que as pessoas que ainda não conhecem possam sentir no coração um pouco. Isso, nós vamos ter um encontro Vem Pra Tenda Brasil. Esse encontro é uma forma que os campistas, aqueles que fazem um acampamento numa chácara retirada de uma cidade, que pudessem se encontrar e se conhecer. E uma oportunidade também onde a gente pode passar novo conteúdo para se levar para essas experiências, onde os coordenadores vão se encontrar. Lá eles têm essa experiência de poder participar de uma pregação que é toda voltada dentro do querigma, que é o desenvolvimento do acampamento, é o querigma, a experiência da pessoa de Jesus, fazer essa experiência e assim poder fortalecer a sua fé e reencantar novamente para voltar para as realidades das suas paróquias e continuar nesse comprometimento com a construção do reino de Deus. Sim, e eu tive a oportunidade de participar esse ano, Padre? Agradeço muito com a ajuda do Padre Anderson. Eu consegui participar do acampamento militar esse ano e de fato é uma experiência assim que quando a gente passa, a gente quer que todo mundo passe, A gente já começa a pensar alguns nomes. Nossa, como seria bom se a família inteira... Eu já estou começando eu deixo na mão do Espírito Santo porque ele age, Padre? A gente não atrapalhando, tá ótimo. Mas quando eu vejo, e eu via falar já dos acampamentos, depois que eu vivi, realmente a gente começa a ver diferente, algumas coisas, Para mim, realmente foi uma experiência muito de ver o mundo de uma forma diferente. É algo que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer. E quando a gente fala, então, desse encontro do Vem Pra Tenda, para quem já passou pela experiência, eu imagino, é a primeira vez que eu vou participar, que seja, de alguma forma, ali mais uma sementinha, mais um reavivamento, mais uma experiência, uma continuidade. É isso? É isso mesmo. Então, é uma oportunidade para quem não conhece esse projeto de evangelização, que é o acampamento, porque no Brasil, eu acredito que tem em torno já de uns 30 anos, mas o movimento está crescendo muito. Então, a gente tem aí em torno de uns 9 anos promovendo esse encontro de campista. Olha só. Começamos na Canção Nova, da Canção Nova fomos para a Aparecida, e hoje a TV Evangelizar é a Casa do Campista, Então, a gente trouxe esse projeto hoje em parceria com a TV Evangelizar para se fazer parte dessa obra de evangelização. E ali, quem não é campista tem a oportunidade de conhecer também, fazer a experiência. Claro, não é aquilo que acontece no acampamento, mas a dinâmica, uma pregação, um momento de louvor. Assim, é um gostinho, talvez, Padre? Um gostinho para eu quero conhecer esse projeto. E de fato acontece, Muitas pessoas vão lá, fazem a experiência e depois procuram como que eu posso fazer esse acampamento, viver este momento, aquilo que as pessoas viveram ali. Sim, sim. E o senhor falou no começo que ele está alinhado a uma nova forma de evangelização. Foi até um pedido do Papa João Paulo II, São João Paulo II, nosso querido santo,
que de alguma forma suscitou esses acampamentos, que quando a gente fala acampamento é o mesmo no Brasil inteiro, certo? Isso. Hoje, o Papa João Paulo, quando ele assumiu o pontificado, muitos vão lembrar desse gesto dele que chamou a atenção do Brasil, quando ele abriu as janelas do Vaticano e ele falava que precisava entrar novos ares dentro do Vaticano, né? E com isso ele acabou montando uma comissão, que era G9, se eu não me engano, que chamava, uma comissão que pudesse repensar novamente o método de evangelização da igreja. Eu acredito que você vai lembrar dessa fase, e muitos que estão acompanhando em casa vai lembrar, ou você foi visitado ou você fez parte, que chama o Projeto Evangelização 2000, que saiu 3 em 3 pessoas nas casas evangelizando, falando a partir do querigma, que era um anúncio, que foi essa pedagogia que o Papa ele acabou desenvolvendo. Ficou muito claro, né, o que era o querigma, né, trabalhou bastante para que a pessoa pudesse, aqueles que estavam afastados pudessem reencantar novamente, e aqueles que já estavam pudessem redespertar a sua fé e testemunhar Jesus Cristo com alegria, que é isso que o acampamento também provoca, né? É, sim. Então, que bom que o senhor mencionou isso, porque eu queria convidar você de forma especial a participar do Vem Pra Tenda, porque aqueles que ainda não sabem, que só ouviram dizer, né, do acampamento, vão entender em partes, é claro, né, como o padre falou. Você não vai ver ali o que é exatamente, porque daí é só vivendo o acampamento. Mas para aqueles que já viveram, também vão poder reencontrar outras pessoas. Às vezes você conhece pessoas do Brasil inteiro, né? Eu, por exemplo, já mandei uma mensagem para minha cunhada, ó, vai ter aqui em Curitiba, você vem, porque daí já faça a tua inscrição, né? E você vai fomentando isso, esse momento que ver esse querigma na prática é algo maravilhoso, sabe? É algo verdadeiramente que vale a pena. Eu acredito que o senhor deve ver muitas transformações acontecendo, né? O que eu vi, o seu trabalho com os militares é louvável. É algo assim maravilhoso. Imaginar que essas pessoas que todos os dias arriscam a própria vida por nós, estão ali sendo saciados com a verdadeira fonte da vida, né? Sim. Então é um trabalho lindo esse, né? Que não é só para militares, eu sei, né, padre? Existe dos civis também, mas é o mesmo método, pelo que eu entendi. É o mesmo. Né? Carol, o acampamento, ele é algo assim transformador, porque assim, eu como padre já fiz muitos retiros. É até engraçado quando eu convido alguém para fazer um acampamento, eu falo, não, já fiz muito retiro, mais um retiro. E quando a pessoa vai fazer essa experiência, ela percebe que ali de fato você faz a experiência muito forte de Jesus. Né? Não tem como ser humano sair de lá e dizer não fui tocado em um momento dentro do acampamento. Não tem. Tem só os que demoram um pouquinho mais e os que são mais rápidos, né? Mas uma hora ele é tocado, né? Então a pessoa sai de lá. E não é aquela questão, não estou, pelo amor de Deus, falando mal do retiro. Todo retiro ele é muito bom, né? Mas às vezes você vai num retiro, ele apresenta algo para você. E daí você sai dali daquele retiro, tá? O que eu vou fazer com isso agora? Como que eu vou viver isso? E o acampamento, ele já coloca isso na prática. Ele tem essa estrutura, né? Ele tem essa estrutura de continuidade, né? Isso. Eu achei muito interessante isso. A pessoa já vai vivendo aquilo ali na prática, na vida de comunidade, na vida de igreja. Aquilo que os desafios ele provoca na pessoa, a transformação, a dar um passo a mais na vida, olhar a vida de uma forma diferente. Sim, maravilhoso. Então, o Vem Pra Tenda vai acontecer esse ano em agosto, né? 29, 30 e 31 de agosto. E as inscrições estão abertas. Então, você, para participar, tem que fazer a sua inscrição. Até porque o Brasil inteiro, a gente tem um local que é fechado, né? Tem um número limitado de pessoas. Então, para você fazer a sua inscrição, vem para tendabrasil.com.br. Você já pode fazer a sua inscrição, já pode estimular as outras pessoas a fazerem. Mas eu diria, não fique esperando, né? Às vezes a gente fica esperando a resposta de um e de outro e depois acaba ficando sem a vaga. Então não faça isso com você, tá bom? Faz a tua inscrição. Eu fiz isso lá no meu grupo, sabe, padre? Eu fiz, falei, gente, já fiz, tá aqui, ó, aqui o link para vocês fazerem. Aí eles começaram a fazer, aí se dava alguma dúvida, eu já estava ali já para tirar dúvida, todo mundo já fez. Então, faça a sua inscrição, vem para tendabrasil.com.br, se programe, venha com a gente viver este momento, estarei lá. Com alegria, com a TV Evangelizar, que é a casa do campista. Que alegria, padre. Que bom, fico muito feliz pela sua presença, né? Teremos a presença aí do Astromar, que é o mentor de todo esse projeto de evangelização, do Dunga, do padre Mário Sartório, também Álvaro e Daniel, e tantos outros estarão presentes ali. Tem muitos nomes ainda que a gente vai fazer a divulgação ainda. Sim, sim. Aí a gente vai falando aqui pela TV, você vai ficando por dentro, mas assim, ó,
É o Espírito Santo que vai chamando as pessoas para participarem, inclusive você. Então, tá sentindo aí a vontade, às vezes é uma curiosidade. Vai lá, faz a tua inscrição, faz essa experiência que você vai, eu tenho certeza, amar. Então, padre, muito obrigado, viu? Quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei? Fica à vontade, que você é da casa, padre. Não, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nesse teu programa que é tão assistido. De vez em quando também acompanha o teu Quando programa dá, né, padre, aqui, na correria. pela correria, pelo tamanho da missão, né? Hoje eu tenho um trabalho como vigário episcopal, tenho meu trabalho voltado para áreas de capelania, paróquia, são bastante atividades, né? Tudo em prol da transformação do ser humano. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo ser humano, eu me encanto com a transformação e eu faço de tudo o impossível para que as pessoas elas possam sentir-se realizadas dentro deste reino que é tão passageiro, que passa muito rápido, né? E que as pessoas possam se encantar com a pessoa de Jesus Cristo. Então toda a missão ela é voltada para isso. Nossa. Então eu agradeço. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer esse projeto. Se você não é campista ainda, não tenha vergonha, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza de que você vai sair de lá transformado, porque Deus vai derramar, vai ser um Pentecoste que vai acontecer naquele espaço da live. Nossa, com certeza. Vai ser na live, né? O senhor mencionou, Isso. Live Curitiba. Você tá vendo aí, ó, então as inscrições estão abertas. Vem para tendabrasil.com.br. A produção vai colocar ali, ó, quero participar. Já vai direcionar para o site e ali você consegue todas as informações. Olha ali os ingressos, as datas. Você tem a possibilidade de ir nos 3 dias, de ir em um dia, né? Conforme a agenda também, né? Eu vou nos 3. Então, eu que não vou perder, né, padre? Isso mesmo. Muito bem. Então, fica o convite para você. Muito obrigada, tá, meu querido? Sempre bem-vindo aqui ao programa Vida em Foco e tá em casa na TV Evangelizar. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe Amém. você que está de casa, do trabalho onde estiver. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Muito obrigada, padre. Agora, recadinho para você da Vision X. Para tudo que você está fazendo agora e presta atenção aqui. Seus olhos estão coçando, ardendo, lacrimejando, não está enxergando nada, o celular muito perto ou muito longe porque a visão ficou fraca com o passar do tempo, glaucoma, catarata, então você precisa conhecer o Vision X. A minha visão era muito ruim. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. Daí eu comecei a tomar o Vision X. Aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Eu e minha esposa começou a tomar o Vision X. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá. E agora tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tinha dificuldade de ler a Bíblia e agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Isso aqui é o Vision X. Eu trabalhava na praça, no colégio, enxugando os olhos, escorrendo água, com muita coceira, dor na bola dos olhos. E hoje eu me sinto muito feliz, 100% das vistas. Antes de eu tomar o Vision X, eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Não sinto mais coceira no olho e também costuro, faço crochê sem óculos. Estou 100% bem melhor. Estava sofrendo das vistas, era tudo embaçado. Por exemplo, um sinaleiro, eu tinha que chegar perto para ver se estava aberto ou fechado. Hoje não, enxerga de longe, clareou as coisas. Vision X. Para você que ligar agora nos próximos 5 minutinhos, eu vou liberar metade do preço e um presente super especial. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E você sabe que nós estamos nos aproximando do dia de Pentecostes, esse dia em que estamos esperando a vinda do Espírito Santo. E nós teremos a vigília de Pentecostes que vai acontecer aqui na Obra Evangelizar, no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, dia 7 para 8, né, de junho. Passando então a partir das 11 da noite, toda essa madrugada até às 6 da manhã, nessa espera, nesta vinda do Espírito Santo. E você sabe que pode também acompanhar pela TV Evangelizar. Então não fique triste se você queria estar aqui, mas está em outra cidade, não vai dar para vir. Olha aqui a programação, olha só.
Primeiro momento escolhido, então tem a abertura, a animação com o padre Kleberson Evangelista, Jaque Candioto aqui com a gente. Depois já vem o momento oracional ao Santíssimo Sacramento com a Dulce, invocação ao Espírito Santo, depois a primeira pregação e já mais um momento oracional. Isso já vai ser 00h15, né, mais ou menos. Depois o segundo momento, o renascimento, mais pregações, momento de renovação interior. E nós teremos a noite toda, a madrugada inteira, essa dinâmica. Mais 2 momentos aqui, ó, viver o Pentecostes, o envio, a missão, tudo detalhado para você. E estaremos então juntos pela TV Evangelizar, que graças a Deus e a você que é associado pode transmitir na íntegra este grande evento, a Vigília de Pentecostes, que é tão importante. Então, fica aqui conosco, dia 7 e 8 de junho. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta vamos falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, de uma forma não apenas da nossa cabeça, não apenas como mania, mas com a seriedade que pede este tema. Então volte comigo. Saímos com imagens de Pato Branco, no Paraná, que me acompanha pelo site tvevangelizar.com.br e que nos últimos anos Pato Branco tem se destacado como um polo tecnológico e educacional. A cidade abriga diversas instituições de ensino superior, empresas de tecnologia, impulsiona o desenvolvimento de novas áreas econômicas, como, por exemplo, a tecnologia da informação e inovação. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta ao vivo para todo o Brasil e com um convite para Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, vai receber o primeiro Evangelizar. É preciso, olha que alegria. Então, sabe o que eu quero te pedir? Que você possa se inscrever, você que vai participar desse momento histórico. Esse QR Code aqui na tela, aqui ó, aqui, esse QR Code é para você fazer a sua inscrição, apesar de ser um evento gratuito, tá? Mas a gente precisa que você faça a sua inscrição. Então, aproveita enquanto eu estou aqui falando, te dando as informações e vai apontando aí o seu celular, vai garantindo, porque será lá no Maracanãzinho. Por isso que nós precisamos ter o controle de quantas pessoas vão entrar. Isso é uma solicitação do Corpo de Bombeiros para a sua segurança. Vamos estar reunidos para louvar, para cantar, para agradecer a Deus e marcar este momento na cidade maravilhosa. Então, esteja lá conosco no dia 26 de julho, a partir do meio-dia, nesse Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Primeiro Evangelizar é preciso na cidade maravilhosa. Agora, recadinho do Johnny da Nippon Prime. Enquanto isso, vou recebendo aqui a minha segunda convidada já para falar sobre TOC. Vai lá, Johnny. É o recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar ali a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089
8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone, liga já que, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. E olha, esse tema que a gente vai falar agora é super importante. Nós vamos falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que muita gente acha que tem, porque de repente tem uma mania de limpeza, tem um determinado jeito de fazer as coisas, mas nós vamos falar desse assunto que é sério, né? Não é apenas um título ou uma autoimagem que a gente vê, que isso nós vamos falar amanhã, né? Sobre autoimagem. Então eu vou receber aqui a doutora Samantha. Sou a doutora Samantha Blattes, que é neuropsicóloga sênior do Hospital INC, é neurocientista, é doutora em medicina interna, então tem propriedade para falar desse assunto. Muito obrigada, minha querida. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Carol. Eu que agradeço. Doutora Samantha, isso que eu falei é uma verdade, né? Às vezes a gente tem uma impressão de um temperamento, de sermos mais cuidadosos, mais perfeccionistas. E, às vezes, as pessoas acabam achando que isso é uma espécie de transtorno, ou pelo menos chamam, né? Então, define pra gente o que seria esse TOC, né? Então, é bem interessante o que você fala, Carol, dessa sensação que muitas pessoas têm de que um determinado hábito ou uma mania faz parte de um transtorno, e não necessariamente, tá? Porque o transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, como é carinhosamente chamado na sociedade, antigamente ele entrava dentro da classificação dos transtornos ansiosos. Hoje, nos manuais, ele já é uma categoria à parte, embora seja em sua essência um transtorno que contém em si uma ansiedade muito grande. E ele tem 2 características principais. É a questão dos pensamentos, né, e dos atos. Então, são pensamentos, imagens ou impulsos obsessivos que se repetem de uma maneira intrusiva, persistente e que trazem, são ruins, normalmente não, sempre são ruins, nunca são agradáveis, e que vão trazer algum tipo de desconforto para a pessoa a quem eles acometem. E aí, o que a pessoa tenta fazer? Realizar atos compulsivos na tentativa de minimizar ou cessar o desconforto causado pelos pensamentos, pelas imagens ou pelos impulsos. Entendi. Então, daí que vem essa composição do nome, transtorno obsessivo de pensamentos ou imagens, impulsos, e comportamento compulsivo. Só que isso se diferencia muito de um hábito ou alguns costumes, ou mesmo, Carol, daquele que é o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, onde a pessoa tem como um desenvolvimento da personalidade, ela tem características de perfeccionismo, de detalhismo, de autoexigência, exigência com o meio, mas aquilo não é um transtorno. Ele não chega a ter o pensamento compulsivo, obsessivo, aliás. Exatamente. Ele não vai ter esse pensamento, e ele também não vai considerar aquilo como algo distante de si. É uma característica egocintônica. A pessoa vê que aquilo faz parte dela no transtorno de personalidade. No TOC, não. A pessoa percebe que aquilo são pensamentos intrusivos que não lhe pertencem, que lhe trazem angústia e sofrimento, e todo movimento compulsivo é um movimento para tentar suprimir aqueles pensamentos ou tentar cessá-los. Aí que vem os rituais. Então, assim, uma pessoa que pode ter um pensamento obsessivo de contaminação, ela pode começar com atos para tentar se descontaminar constantemente. O controle da sua saúde, porque acha que está sempre doente. Assim como você vai ter outros, como por exemplo o de limpeza,
de simetria, né? Tá. Só que são pensamentos, assim, muito disfuncionais. Tá. Então, deixa eu tentar entender. Eu sei que é difícil a gente entrar na cabeça, né, de uma pessoa, mas às vezes esses detalhes vão fazer diferença para quem está nos assistindo. Sim. Então, você falou que tudo começa no pensamento. Então, começa aqui dentro, antes de tudo, tá? E ele tem uma relação com o ato que a pessoa vai fazer. Sempre vai ter uma conexão. Sim. Tá. Esse pensamento, ele é como se fosse... Deixa eu usar aqui um instrumento, né? Tá. Pra gente ter uma imagem. É como se ele fosse um martelo ali, que fica ali na cabeça até que a pessoa comece a ter um ato. Ou ele é um pensamento que ele vem... Daqui a pouco ele vai, aí ele volta. Aí você vê, não, parece que eu tô pensando, parece que toda hora eu tô achando que tem bactéria, eu tô achando que tem sujeira, eu tô achando que tem isso e aquilo. Como que é a forma, mais ou menos, disso? Então, a gente tem que pensar no problema a partir da sua evolução. Tá. Porque ele começa de uma forma mais branda. Ele começa com pensamentos exatamente mais esparsos em algum momento, mas aquilo é incomodativo e aquilo vai retornando para a pessoa com uma frequência menor, com uma intensidade menor e com a progressão da doença, Carol, conforme isso não vai sendo tratado, esses pensamentos vão se intensificando, trazendo angústia e desconforto para a pessoa. Tá, então ele tem um sentimento junto, né? Tem. Ele vai ter o sentimento de desconforto junto. Tá, entendi. Não necessariamente a pessoa vai sentir aquilo como prejuízo para ela. Tá. Né? Que aquilo tá prejudicando a vida dela, ou a sua vida social, ou pessoal, ou profissional. Mas o desconforto pelos pensamentos ou impulsos existe. O nosso grande problema é quando o ato compulsivo acaba não sendo um ato. É quando a pessoa vai ter os pensamentos obsessivos e a compulsão está no nível do pensamento. Aí fica muito mais difícil a gente identificar que o problema está acontecendo com a pessoa. Porque nem sempre ela se transforma num ato. Exatamente, nem sempre se transforma no ato. Nossa. Você pode ter, por exemplo, obsessões relacionadas com tabu, questão da sexualidade ou religiosos e o desdobramento compulsivo ser um pensamento de rezar, né, ou de fazer alguns rituais mentais, repetir coisas para tentar diminuir aqueles pensamentos intrusivos. Então, aí fica mais difícil perceber a doença na pessoa, o transtorno e, consequentemente, tratar. Porque normalmente é uma doença que é um transtorno que progride. Então, é isso que eu estou imaginando, né? É justamente esse diagnóstico que eu acredito que seja um desafio, porque você vai depender muito do paciente te dizer o que tem na cabeça. Sim. E que para ele talvez esteja anos com aquilo ali, né? Sim. E outra coisa, você é neurocientista também. Então, assim, você vai entender minha pergunta. Todo pensamento, ele gera uma ação, né? Sim. Que tem uma coerência ali. Ou seja, para a pessoa que tem, não importa se é um transtorno ou não, existe uma coerência para ela. Como que você diagnostica isso, entende? É complicado. Não é? É porque, assim, às vezes a pessoa tá ali e fala, tá, mas como que eu sei se isso aqui é um problema? Será que a gente teria que ir, talvez, por uma linha de... será que isso aqui é um vício? Será que eu tenho que ir para se está me fazendo mal aquilo ali? Se não está, eu não me preocupo? O que você diria? Existem algumas características, Carol. Primeiro, que os sintomas não sejam relacionados com outros fatores orgânicos. Às vezes até, por exemplo, ingestão de substâncias psicoativas, recreativas ou outras doenças, tá? Então, esse é um primeiro critério. Você tem que ter certeza de que este processo não é secundário a outra questão médica. Ou seja, uma sequela. Isso, né? uma sequela, um desdobramento de algum outro problema. E, em segundo lugar, e talvez olhando diretamente para o quadro, você tem que pensar o nível de tempo que a pessoa está gastando com aquilo ali, ou seja, o prejuízo que aquilo está realmente trazendo. Porque assim, se a pessoa se engaja, vamos colocar como um ponto de corte que a literatura coloca. Se ela se engaja em um determinado procedimento, um determinado ritual compulsivo, por pelo menos 1 hora por dia, você já começa a pensar que aquilo ali pode fazer parte de um transtorno. Ela passou a ter um tempo dedicado
dado que é significativo. Esse 1 hora por dia já é um alerta. E já é um alerta, né? É o tempo mínimo que a gente considera que seja um tempo despendido com os rituais. O que não significa que os pensamentos obsessivos não estejam até mais tempo, né? Exatamente, que eles ocupem até mais tempo. Então, assim, mas a pessoa pode chegar a se engajar em rituais, assim, para tentar minimizar esses pensamentos por muitas horas, por dias, e aquilo realmente trazer um prejuízo social e financeiro, emocional, de relacionamento muito grande. Né? E assim, é muito importante a gente parar para pensar, Carol, se me permite um adendo, que nem sempre a pessoa tem insight daquilo. Exato. Nem sempre a pessoa percebe que aquilo está acontecendo com ela, é um transtorno. É por isso que eu tô te perguntando isso, né? Porque eu acredito que a hora que a pessoa se depare com uma luz, ela fala, opa, eu posso ter isso? É onde começa a solução. Isso. Né? Então a gente tem que chegar nesse ponto, certo? Exatamente. Até porque você vai ter, por exemplo, como 3 classificações diferentes da compreensão que a pessoa tem do que acontece com ela. A pessoa ela pode ter um bom insight, opa, isso aqui tá esquisito, não tá legal. E isso vir acompanhando a doença, normalmente são as pessoas que acabam buscando ajuda um pouco antes. A pessoa pode ter um insight empobrecido, vamos colocar assim, ou seja, uma compreensão muito limitada de que aquilo é um problema. E você pode ter as pessoas que realmente não veem nem esses pensamentos ou impulsos ou imagens como problema e acreditam fielmente que eles são verdadeiros. Ou seja, que aquilo realmente vai acontecer com ela se ela não praticar determinado ritual. É tão real na cabeça dela que não, a pessoa não está me entendendo. Se não fizer isso aqui, vai acontecer isso. É algo bem enraizado. Exatamente. E, por exemplo, esses casos que você está mencionando, acredito que sejam... Cada um, você vai agir de uma forma na solução. Sim. Mas como que se começa? Uma vez que a pessoa teve, é lógico, o start, né? Como que é o tratamento? Precisa medicamento? Precisa... Como que é o tratamento disso? Carol, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o toque é um transtorno que é uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais, Então, algumas mudanças externas necessárias, talvez. Exatamente, para desencadear alguns comportamentos, né, ou desencadear um ciclo, né? Fala-se hoje até em epigenética, né, dentro desse contexto do toque. Mas o fato é que tem uma base genética muito forte e, assim, a doença, ela raramente vai remitir, ou seja, ela vai se curar sem uma intervenção terapêutica. Então, a grande tendência é que o transtorno vai evoluindo, vai progredindo com o passar do tempo. Então, você tem que tratar. Tratamento de escolha, por mais que hoje em dia a gente tenha várias técnicas novas e existem, dependendo da gravidade da situação do paciente, as técnicas de neuromodulação, implantes de eletrodos. Tem várias técnicas. Tem, inclusive, psicocirurgias para isso. Legal. Assim como tem outras técnicas neuromodulatórias que não são invasivas. Então, você vai ter outros recursos mais modernos, mas o tratamento principal, ele passa pelo tratamento farmacológico e passa por um acompanhamento, um tratamento em termos de terapia cognitivo-comportamental. Entendi. Porque a característica fundamental do transtorno é uma deficiência no nível de serotonina no cérebro da pessoa. Tem isso também. Tem uma base biológica, tem uma base neuroquímica. Tanto que o grande tratamento hoje é com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que vão fazer com que a serotonina fique disponível na fenda sináptica por mais tempo, agindo, né, fazendo a sua ação dentro das circuitarias serotoninérgicas. Então, é fundamental
ideal você entrar com um tratamento farmacológico e aí para isso, para poder regular o nível de neurotransmissores. Normalmente esses remédios eles são antidepressivos, mas são usados em doses mais elevadas para poder tratar o transtorno e aí entrar com a terapia cognitivo-comportamental que vai por 2 linhas de intervenção complementares. Sim, é um conjunto, né? É um conjunto. Muito bom. Doutora Samantha, agradeço você vir aqui mais uma vez. Muito boa a nossa conversa. Espero ter ajudado as pessoas de casa, né? Tirar as dúvidas. Seja sempre bem-vinda, tá? Muito obrigada e sempre um recado para o pessoal, né? Peçam ajuda. Sim, com certeza. Muito importante. É né? isso aí. Obrigada, minha querida. Recadinho para você agora da Ellen com a Glicotrate. Acompanhe comigo. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose, diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E esse ano nós temos o Vem Festival Voz, Evangelização e Música, completando já 5 anos aqui na nossa programação da TV Evangelizar e revelando a música católica. Esse é um festival para que você possa trazer a sua composição e evangelizar por esses meios de comunicação. Então eu convido você, já que é ano especial, o tema é livre. Então pode deixar o Espírito Santo agir, pode já submeter a sua composição, você pode fazer sozinho, pode fazer em dupla. O importante é que você participe, porque nós queremos conhecer a voz que vai evangelizar por esta nova música. Então que tal você já entrar no nosso site vemfestival.com.br, faça a sua inscrição, ainda dá tempo, até se você não tem a música, de você compor, porque nós iremos até o dia 28 de julho com as inscrições abertas. Então espero ver você aqui em Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar é Preciso, com os 5 anos do Vem Festival Voz, Evangelização e Música. Agora a gente vai para um breve intervalo. Você sabe que hoje é Dia Mundial de Bicicleta? Sabia disso? Então nós vamos falar sobre esse assunto logo depois do nosso intervalo. Volte aqui comigo, saímos com imagens de Manaus, lá no Amazonas, que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. A cidade de Manaus é o principal centro econômico, político e demográfico do norte do Brasil e está localizada em plena floresta amazônica, bioma de grande biodiversidade. Já eu volto.
De volta com você de todo o Brasil e com a campanha de Jesus das Santas Chagas. Nós acabamos de iniciar um novo mês de junho e eu quero convidar você a permanecer fiel conosco aqui na campanha de Jesus das Santas Chagas, porque você sabe que os desafios são grandes e esse desafio é nosso, é como Obra Evangelizar. Nós estamos aqui, já pensando nas melhorias que vão ser feitas, equipamentos, né? A gente precisa continuar evangelizando, nas cidades que vão começar a receber o sinal da TV Evangelizar e naquelas obras que estão sendo feitas no terreno da Terra Prometida, já imaginando os projetos que sairão ali. Tudo isso a gente vê agora, né? Nós estamos na fase que parece que não vê muita coisa acontecendo, mas isso é o alicerce. Esse alicerce precisa ser muito bem feito, é por isso que nós contamos com a sua ajuda e te incentivamos com os devocionais que nós temos aqui. Nós vamos enviar para você que puder nos ajudar por todos os meses. Olha, eu tenho 2 itens aqui para te mostrar. Esse aqui é para quem já nos ajudou, né? Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Esse é para quem já nos ajudou em abril e maio. No próximo mês você recebe essa fitinha. Tá até combinando hoje aqui com a minha roupa aqui, ó, viu só? Nossa Senhora do Carmo e Jesus das Santas Chagas, para gravar este ano que foi dedicado a ela, que é madrinha da Obra Evangelizar é Preciso. Agora, para você que continua nos ajudando, tá vendo esse aqui, ó, tem um pedacinho aqui, ó, desse tecido marrom, que já foi abençoado pelo Padre Reginaldo lá no Monte Carmelo. Vem com essa imagem belíssima de Nossa Senhora do Carmo, vem com o ato de consagração de Nossa Senhora do Carmo no verso. Tudo isso como forma de gratidão a você. A você que nos ajuda em tudo que a gente precisa aqui na Obra Evangelizar, inclusive nesta campanha que tem 5 etapas. Então, nós iremos até agosto aqui, ó, fazendo o nosso esforço a cada mês para continuarmos a evangelização. É em nome da evangelização, então muito obrigada a você que confia na obra, que confia no nosso trabalho e que faz parte de tudo isso aqui, não é mesmo? Muito obrigada. Campanha de Jesus das Santas Chagas 2025. A gente tem um recadinho agora aqui na nossa programação com o nosso amigo Felipe. Vai lá, meu querido. Muito boa tarde, Carol, e a você também que está aqui acompanhando a nossa programação na TV Evangelizar. Olha, não sei de onde você tem acompanhado, mas existem 3 fatores primordiais para você que quer ter equilíbrio, saúde e qualidade de vida. O primeiro é ter uma alimentação saudável, através de frutas, legumes, hortaliças. Isso traz um valor agregado enorme para a sua saúde. E talvez você reclama de dor, inflamações nas articulações, é muito importante você se hidratar, porque muitas pessoas passam talvez o dia todo sem tomar um único copo de água. E a água, ela é muito importante também para auxiliar tratando esse processo inflamatório. E claro, a suplementação com magnésio quelato da Joy. Primeiro porque ele é um mineral que o nosso corpo naturalmente ele não produz. E por isso que é muito importante você nutrir o seu corpo com este mineral que estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você que está com dificuldade para dormir, você vai ter um sono restaurador para que no dia seguinte você acorde com muito mais energia, vitalidade. Ele manda cálcio para fortalecer a sua saúde óssea. Ele é um mineral também que ele fortalece o seu sistema imunológico, blindando todo o seu corpo. Então, para você que quer ter mais saúde, viver uma vida sem dores e, claro, tratar de uma forma natural, magnésio quelato da Joy com 2 cápsulas ao dia é o equilíbrio que o seu corpo precisa. E o telefone já está aí na sua tela, 0800 591 8773. Para você que ligar agora, olha só, eu tenho uma condição especial de pagamento para os 100 primeiros que ligarem. Você ganha 60% de desconto e como estamos aqui no início de mês, então eu quero facilitar também uma condição de pagamento para você começar a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Você pode também levar 1 mês a mais de tratamento do magnésio e leva também, olha só, este super robô aqui. Então a Joy vai cuidando da sua saúde e este robô vai de presente para você aí cuidar da sua saúde e também facilitar o seu dia a dia. Então ligue agora 0800 591 8773. É com você, Carol.
E olha, falando em saúde, hoje é Dia Mundial da Bicicleta. Para os mais jovens, o Dia Mundial da Bike. E a gente escolheu uma cidade aqui no Brasil que tem inclusive um memorial da bicicleta. Então, eu não sei se você é o amante de bicicleta, se você já faz isso pela sua saúde, mas tenho certeza que vai gostar de saber sobre essa história lá de Joinville, que nos acompanha pelo canal 49.1. Acompanhe comigo. O Memorial da Bicicleta de Joinville fica ao lado do trilho do trem. E enquanto ele passa, aproveitamos para voltar no tempo com a ajuda das bicicletas. Esse memorial foi criado em Joinville porque as bikes eram muito utilizadas na cidade, principalmente para o trabalho, entre os anos 50, 60 e 70. Com o tempo, elas perderam espaço para os carros, mas aqui é possível conhecer vários modelos e também histórias envolvendo bicicletas. Essa, por exemplo, foi doada ao memorial. Pertencia a Antônio Olinto Ferreira, que deixou a carreira de direito para percorrer com essa bike 47 mil quilômetros em 34 países de 4 continentes. Essa outra bicicleta militar é suíça e foi usada durante a guerra em 1942 no deslocamento de tropas e principalmente por mensageiros de guerra. Tem muita história e também tem muita curiosidade. Nessas três aqui, o que chama atenção são os faróis. Dá uma olhada nos modelos, bem diferentes, né? Eu vou começar agora com o Antônio, que ele é monitor aqui do memorial e ele tem uma história para contar pra gente, que é sobre o tempo em que bicicleta precisava ter placa. É isso mesmo, Antônio? Como funcionava? Assim, na verdade, eram tantas bicicletas circulando pela cidade que para organizar esse trânsito foi necessário colocar um emplacamento nelas. E essas bicicletas femininas, é isso? Por quê? Isso, aqui a gente concentrou 3 bicicletas no modelo feminino, isso porque esse tubo superior ele é rebaixado, justamente para facilitar o embarque das mulheres nas bicicletas. Porque elas são de um tempo em que as vestimentas femininas se concentravam basicamente no uso de saias e vestidos. E essa primeira aqui tem um detalhe interessante atrás, que é uma arredinha, isso, que era justamente para proteger de não engatar os vestidos ou saias na roda traseira, nos raios. O memorial recebe visitantes de todo o Brasil. Essa família veio de Palhoça, em Santa Catarina. O Isaac, de 12 anos, é apaixonado por bikes. E os pais incentivam que ele goste cada vez mais. Para fazer um contraponto com essa questão tecnológica, sabe? Então, se deixar, as crianças de hoje em dia só querem celular e a gente tem que mostrar para eles que tem outras coisas no mundo. E olha, deixa eu aproveitar uma coisa que eu lembrei aqui. Nós passamos na última peregrinação que eu fiz por Joinville e nós já estamos editando material que em breve vai entrar aqui na TV Evangelizar, que nós visitamos lá em Joinville o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Então, ainda este mês você vai ver aqui na nossa programação, porque é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, em breve, no Caminhos de Evangelização. Agora, um convite para você que nesse frio, que já percebeu que nós precisamos ajudar as pessoas que mais precisam. Tem algum cobertor que você poderia ajudar? Será que na sua cidade tem alguma motivação para isso? Então acompanhe comigo essa matéria de doação de cobertores. O inverno se aproxima, trazendo a dura realidade para aqueles que não têm como se proteger do frio intenso. Sensível a essa necessidade, a Associação Evangelizar é Preciso lançou mais uma edição da campanha do cobertor, um gesto de amor e fraternidade que busca aquecer não apenas corpos, mas trazer a esperança. Mais uma vez nós contamos aí com o sentimento de fraternidade das pessoas, fazendo esse apelo, né, para que doem cobertores novos ou então usados em bom estado para os idosos, né, principalmente por conta da questão da fragilidade, que a gente sabe que eles ficam mais suscetíveis a essas baixas temperaturas. Com um lema inspirador, o inverno não é tão frio quando existe a fraternidade, a campanha teve o pontapé inicial no dia 13 de maio, Dia da Fraternidade Brasileira. A data representa um significado especial, o olhar ao próximo. Até o dia 31 de julho, a associação convida a comunidade de Curitiba e região metropolitana a se unir a esta campanha, doando cobertores novos ou em bom estado. Os pontos de coleta são: recepção da Associação Evangelizar é Preciso,
balcão do dízimo dentro do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, loja Produtos que Evangelizam, acesso pela rampa do santuário. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h40 da tarde. Para aqueles que desejam obter mais informações sobre a campanha ou como participar, é só entrar em contato com o setor de projetos sociais da Associação Evangelizar pelo telefone 41 3221 6030. Traga então a sua doação até o dia 31 de julho e vamos fazer a caridade junto com oração, porque vem chegando também as 24 horas em oração. Vamos nos colocar na presença do Senhor por um dia inteiro, dedicar todas as nossas 24 horas a Ele, e tudo isso você vai poder fazer aqui também pela TV Evangelizar, a partir do dia 28/6 às 19 horas, começando com a Santa Missa. E você sabe, né? Há anos nós já fazemos esse evento, são muitas pregações, momento de adoração ao Santíssimo. E nós, então, estaremos juntos aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Muitos missionários da obra Evangelizar presentes a partir do dia 28, 29 de junho, a 19ª edição de 24 horas na presença do Senhor. E continue aqui com a gente, vou me despedir de você, mas amanhã nós temos um novo encontro, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Continue aqui na TV Evangelizar e fique com Deus.